A aparição de onças em áreas urbanas tem chamado a atenção de moradores de toda a macro-região. O registro mais recente foi em Bebedouro. Mas será que existe explicação para esses flagrantes estarem cada vez mais frequentes? Veja na reportagem. Imagine você sair de casa e se deparar com uma onça parda caminhando na calçada. Pois é, em Bebedouro, no último dia 16, os moradores foram surpreendidos com essa visita inusitada. O felino foi visto correndo pelas ruas e escondido atrás de um carro até ser resgatado pelo Corpo de Bombeiros. Em Ribeirão Preto, um outro flagrante. Um bicho da mesma espécie foi visto em cima de uma árvore no Recreio Anhanguera. O animal ficou no meio dos galhos por cerca de 1 hora até que foi capturado, com o uso de dardos tranquilizantes. São encontros ainda raros, mas que tendem a se tornarem corriqueiros, segundo essa bióloga. Então, nós estamos vendo que isso é um indicador importantíssimo, que a fauna, está voltando aqui na nossa região. E nós ligamos isso principalmente à questão da criação dos corredores ecológicos, que com a cultura do sucrocoleiro, da cana, eles têm as condicionantes ambientais. E uma delas é o isolamento das áreas de preservação permanente e a recuperação dessas áreas com plantio de mudas nativas. Então, com isso, tem aumentado gradativamente as áreas de preservação permanente, que criou-se os corredores ecológicos. O que são? São as áreas de preservação permanente ligadas com os maciços florestais e vai criando a conectividade. Um felino desse, ele pode ficar ali num raio de até 150 a 200 quilômetros. Então, ele vai para um canto, volta e ele fica caminhando ali. E quando ele encontra um local mais propício, as fêmeas se reproduzem e, com isso, elas têm o seu habitat para estar transitando. Maria Inácia trabalha em uma reserva particular da fazenda de Porto do Ifé, em Barretos. São 57 hectares que são monitorados por câmeras. Os equipamentos já registraram a presença de diversas espécies, até de onça preta, a mais rara, mas que são capazes de se adaptarem nos ambientes impactados pela ação humana, como os canaviais. A plantação funciona como um refúgio seguro para os felinos, já que a cana-de-açúcar chega a atingir até 4,5 metros de altura. Mais que isso, aqui a onça encontra a presa predileta: ratos, antas, capivaras e o voraz porco selvagem. Como javalis, que é uma espécie invasora na nossa região, e eles adoram ir para essas áreas de preservação permanente, para ir lá se lamear no barro, como diz os caboclos aqui, e com isso as onças vão até lá para predá-los e se alimentarem. Então ela tem abundância de alimento e tem o habitat dela para elas se refugiarem, porque elas não gostam do ser humano, elas têm medo dos seres humanos. Então elas se afastam. Então quanto mais elas ficarem ocultas, elas garantem a sua sobrevivência. Para esse outro biólogo, o processo de adaptação aos canaviais pode estar sendo doloroso aos felinos, que costumam circular por áreas extensas. O território da parda pode chegar aos 200 quilômetros quadrados. Se esses animais estão chegando perto da cidade, perto das pessoas, é justamente porque o ambiente onde eles deveriam estar está sendo muito impactado, está sendo degradado. Então, na procura do alimento, na procura do território, do parceiro, de repente, esse animal ele acaba tendo que transitar mais e é onde ele normalmente se aproxima das pessoas. Mas a tendência desse animal na natureza é evitar o contato com o ser humano. Especialistas estimam que a população de onças pardas no Brasil gira em torno de 30 a 40 mil indivíduos. A recomendação para quem se depara com um animal desse porte é ter cautela e manter a distância. E entrar em contato imediatamente com a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros, alguém que possa estar realizando o resgate do animal. Aí em Ribeirão Preto, o pessoal costuma atender sempre muito bem esse tipo de ocorrência, inclusive o pessoal do zoológico às vezes até presta um apoio também na captura, e depois na destinação desses animais. Ximene Osório para o Jornal da Clube.